Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje estamos aqui para desenvolver um estudo do Livro dos Espíritos na questão 78. Mas antes, fazendo algumas observações sobre o Kardec, que a gente sabe que é o nosso codificador, né, que é aquele que reuniu todos os conhecimentos e informações através dos médiuns, né, e dos espíritos do Senhor, trazendo-nos esses conhecimentos, né, através de livros, né, através de psicografias. Kardec, então, iniciou a doutrina espírita primeiramente através do Livro dos Espíritos, né, que nasceu em 18 de abril de 1857, ou seja, há 165 anos atrás. Depois, então, veio o Livro dos Médiuns, né, em 1861. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Logo depois, em 1865, o Céu e o Inferno. Em 1868, a Gênese. E, para finalizar, obras póstumas, né, depois que Kardec desencarnou, porque ele deixou vários escritos, vários conhecimentos, que foram reunidos através de obras póstumas em 1890. Então, essa é mais ou menos um pouco das obras de Kardec, né? Nós não falamos aqui do livro que é o Espiritismo, Revista Espírita, né? E outros livros de antes, né? Antes de Kardec, né? Porque ele adotou o nome de Allan Kardec, mas ele nasceu, né, registrado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, em Lyon, na França, né, em 3 de outubro de 1804, o nascimento do nosso Allan Kardec. Bom, então vamos desenvolver agora a nossa parte que nos cabe sobre a questão número 78 do Livro dos Espíritos. Já estamos aqui na parte segunda, né? Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, né? Nós estamos aqui na origem e natureza dos espíritos. Origem e, vamos dizer assim, e características dos espíritos, né? Questão 78, Kardec pergunta: os espíritos tiveram um princípio ou são como Deus de toda a eternidade? Será que nós como espíritos tivemos um princípio, um início, né? Ou somos como Deus de toda a eternidade, né? Então é essa pergunta que Kardec faz aos espíritos, né? E tem a primeira questão do Livro dos Espíritos, né? Que é um complemento até de certa forma dessa questão, para a gente entender essa questão, né? Kardec pergunta: que é Deus? Pergunta aos espíritos: que é Deus? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é a inteligência suprema, ou seja, superior a tudo, superior a todos, né? Causa primária de todas as coisas, causa primeira, né? Tudo que surgiu primeiramente foi através de Deus. Então aqui então a gente já tem, de certa forma, um pouco da questão respondida, porque Deus veio primeiro, né? E aí depois disso ele criou tudo e todos e criou, né, nós, os espíritos. E continua criando, né? Ele não parou. Essa criação, né? Esse
desenvolvimento de tudo, ele continua ainda criando, sustentando todos nós, né? A ciência já descobriu que o universo está em constante expansão. Isso porque Deus não parou de criar, né? Então, se Deus é criador de tudo, do universo, então depois veio nós. E assim, à medida que nós vamos avançando em moralidade, em conhecimento, em inteligência, né? A partir do momento que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos tornando espíritos melhores, mais avançados em sabedoria, né? E aí nós vamos penetrando com mais consciência, né, nos mistérios de Deus. Então, no momento atual, no estágio atual, nós não podemos conhecer todas as coisas, né? Mas um dia chegará aí, milhares de anos, milhões, que nós vamos alcançar, digamos assim, uma condição de um espírito da envergadura da evolução de Jesus. Alguns podem dizer que isso é heresia, né? Um dia nós vamos chegar à condição, à posição espiritual e moral do Mestre Jesus. Mas esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, que é o que Deus quer de nós, né? Que a gente vá aprimorando gradativamente até alcançar a condição de um espírito de extrema evolução, de perfeição igual a Jesus. Esse é o nosso propósito, apesar de que muitas pessoas não vão concordar com isso, mas é o propósito nosso, de acordo com Kardec, de acordo com os espíritos evoluídos superiores que promoveram, junto com Kardec, a codificação, né, da doutrina espírita. Então, mas a gente já tem alguns conhecimentos, né? A gente já evoluiu bastante, né? Pega lá desde o início da formação, né, antes, aí, né, há 2, a 5, a 10 mil anos atrás, nós fomos imaginar hoje, houve uma evolução fantástica em todas as áreas, né? Na ciência, inclusive na religião também, né? Que nós, a religião católica, por exemplo, acreditava que a Terra era o centro do universo, né? Depois, com o conhecimento, o avanço da ciência, nós fomos percebendo que não é bem assim, né? Que nós somos apenas um planetinha pequeno, né, nessa imensa galáxia de bilhões, né, de estrelas, bilhões de planetas, né, astros, etc. e tal. Então, ou seja, gradativamente nós vamos aprimorando os nossos conhecimentos e conhecendo, né, os espíritos, a ciência vai nos revelando alguns mistérios e a gente vai aperfeiçoando, né? Então, nós já sabemos que a essência nossa é o espírito, sabemos que temos o perispírito, né, que liga o espírito ao corpo físico quando estamos encarnados e que registra todas as nossas impressões, que é, né, essa ligação, né, entre só pode haver essa ligação do espírito com o corpo, né, através do perispírito. Então, a gente já sabe, né, que existem muitos mundos, né? Jesus já falava para a gente, né? Na casa do meu pai tem muitas moradas, e a gente sabe que o universo todo é a construção das moradas do nosso Pai Celestial, e existem mundos muito mais evoluídos que o nosso. Então a gente percebe que gradativamente a gente vai aperfeiçoando, né? Então,
Os espíritos tiveram um princípio ou são como Deus de toda a eternidade? E os espíritos respondem: se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus. São sua criação e submissos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não sabemos nada. Podeis dizer que não tivemos princípio, se entendermos com isso que Deus, sendo eterno, tem criado sem descanso. Mas, quando e como cada um de nós foi criado, repito, ninguém o sabe. Esse é o mistério. Então, que nós aprendemos então que Deus, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos criou, continua criando o tempo todo, e existe esses mistérios a serem revelados, né? Por exemplo, de quando e como fomos criados. Mas isso gradativamente a gente vai alcançando esse entendimento, essa compreensão de acordo com a nossa evolução moral, nossa evolução espiritual, né? Pegando um trechinho aqui de Miramês para encerrar, ele fala assim: tudo que existe é criação de Deus, dos vírus aos homens e desses aos anjos, da matéria interatômica aos mundos e desses aos ninhos galácticos. Estamos todos e todos ligados por fios invisíveis de amor de Deus que, por vezes, não percebemos. Então, dessa forma, nós encerramos a nossa fala aqui, agradecendo a todos pela oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau.